E agora a gente fala de uma equipe altamente especializada. Uma equipe que cuida de cada detalhe de caracterização. E a gente vai saber agora sobre esse processo tão minucioso. Em primeira mão, você é o nosso convidado para mergulhar nesse universo de cenários e efeitos especiais que vão nos levar numa viagem ao tempo. Obrigado, senhor. Entre as etapas principais para uma novela sair do papel, estão o processo de caracterização e a construção dos cenários. Em Gênesis, os atores passam por um processo de caracterização detalhado que dura horas. A gente tem um desafio muito grande que é retratar diferentes povos numa só história. A gente começa lá em Adão e Eva, na criação do homem, e a gente passa por muitos povoados históricos e a gente trabalha junto com o historiador para criar esses personagens todos, que não são só, a caracterização não envolve só a maquiagem. Vai figurino, vai cabelo, vai escolha de cor, vai a cenografia, tudo isso faz parte desse estudo histórico e é através dele e também, obviamente, do estudo da Bíblia que a gente cria os nossos personagens. A atriz Pérola Faria será a rainha egípcia Ken. E antes mesmo da pandemia, passou por uma mudança radical. Por ser uma rainha egípcia, e naquela época os egípcios raspavam a cabeça, né, por questão de higiene, para não ter piolho e tudo mais. A gente tem algumas cenas sem a peruca. Por causa disso, a gente vai raspar a cabeça de verdade. Uma transformação em nome da arte. Amiga, você é linda. Somos carecas. E olha o resultado final. Ah, tô aqui, devidamente caracterizado. Radamés, tô nascendo. Quando você se veste, quando você calça o chinelo, a sandália, quando você bota a roupa, é que você enxerga qual é o tamanho desse personagem. Se ele vai ser rico ou pobre, se ele vai ser poderoso, se não vai. Eu acho que quando você veste, você entende a personalidade desse personagem. Outra curiosidade é sobre a construção dos cenários, já que Gênesis aconteceu há milhares de anos. O Jardim do Éden, a Arca de Noé, o Dilúvio, a Torre de Babel, a trajetória de Abraão. Houve uma intensa busca de cenários naturais, recursos digitais, ferramentas para que todos os acontecimentos fossem retratados da maneira mais fiel possível. E assim, os cenários ganharam forma com a grandiosidade que a história merece. Quando a gente recebe a sinopse da novela, a gente já tem que fazer um planejamento de quantos cenários nós vamos ter, quantas cidades cenográficas nós vamos ter. E essa novela tem uma diferença muito grande, que na verdade ela é uma novela com 7 fases. Então você tem 7 épocas diferentes, 7 histórias diferentes. Então são cenários totalmente diferentes de uma história, de uma fase para outra. Tudo em Gênesis recebeu um acabamento nunca visto na televisão brasileira. A maquiagem, os figurinos, as coreografias nas cenas de ação e os efeitos especiais que vão encantar o público. Eu quero que a gente sinta isso tanto como paleta de cor, como linguagem de câmera, como opções óticas mesmo. Para cada um a gente contar com um tipo de lente diferente, para a gente conseguir olhar para aquilo ali, que se fossem 7 histórias separadas, para cada trecho da novela, cada fase, tentar botar uma linguagem diferente. Mãos na massa também para quem está em cena. Tijolo a tijolo, o elenco constrói a base da Torre de Babel. O cenário reproduz no complexo de gravação da Record TV no Rio de Janeiro o que foi a primeira grande obra da humanidade. O ideal é não colocar muito perto, porque na antiguidade isso pegaria fogo fácil. Com a ajuda de historiadores, os atores voltam ao passado. Eles ouvem com atenção como era a vida há milênios.
Entre as novas experiências, o elenco aprendeu que o barro misturado à água serviu para estruturar o monumento que cresceu em direção ao céu. A gente começou fazendo tijolo, com barro no pé, e aí depois colocou na forma, tirou da forma e trouxe para cá. E tô até cansado porque é um trabalho braçal, né? Os caras trabalhavam o dia inteiro embaixo do sol e é pesado, cara. O ator Pablo Moraes interpreta Nimrod, o primeiro poderoso na Terra que comandou a construção da Torre de Babel. Foi a forma mais perto de se aproximar de Deus. Eles queriam realmente construir uma montanha, não era simplesmente uma torre. O Nimrod construiu isso para chegar ao topo do céu e ficar frente a frente com Deus. No set, todos os protocolos de segurança são seguidos para evitar o contágio da Covid-19. Restrições que também limitaram o número de figurantes em atividade. São 60 no total por cena. Com o apoio da computação gráfica, o resultado é impactante. Isso aqui é um canteiro de obra gigante. Mais ou menos como referência, a gente tem Serra Pelada, aquele formigueiro de gente trabalhando. Então, o trabalho em conjunto com a computação é para transformar esses 60 em 100 mil. A Casa Blanca é a responsável pela produção de Gênesis. Além disso, cuida de todos os efeitos especiais que nós vamos acompanhar nessa superprodução. Hoje nós trabalhamos aqui com o que tem de melhor do mundo. A gente respeita, lógico, todas as indicações bíblicas, mas a gente tem que fazer isso mágico, isso bonito, né? Então a gente vai construindo aquela arca virtualmente aqui na computação gráfica, enquanto o pessoal lá no Rio de Janeiro vai gravando a parte real. Eles estão chegando em todos os lugares, como Deus me disse. Então, esse trabalho é complexo na computação gráfica, porque você tem que fazer a simulação, aí você olha, não ficou bom, faz de novo. Se você pegar aquela cena do Adão com os animais, por exemplo, né? Você tem um Adão com leão, com zebra, com lebre. Cada animal daquele, ele demora uns 2 a 3 meses para ficar pronto. Tecnologia é uma ferramenta a nosso favor para poder realmente ter essa história muito bem contada, como nunca jamais foi vista antes. As máquinas não param. São cerca de 70 profissionais de computação gráfica que, por exemplo, fazem os atores de verdade interagirem com a animação. Nenhum detalhe passa despercebido. Seja nas cenas de Adão no paraíso ou dos animais entrando na Arca de Noé, a tecnologia em 3D é a mesma aplicada nos longa-metragens. São efeitos realmente de encher os olhos, uma coisa que eu diria para você que eu acho que nunca foi feita. Hoje, no nosso país, não vi nada igual. Não tenho dúvidas de que o nosso telespectador vai conseguir ficar... a gente vai conseguir transferi-los, né, para essa época, para poder viver um pouco dessa parte aí da história, realmente, que é uma coisa muito impactante, assim. Outro destaque da superprodução são as batalhas épicas. O elenco pôs em prática tudo o que aprendeu com os dublês nos workshops, como na invasão dos Amoritas, povos do deserto à cidade de Ur, a antiga Mesopotâmia. Ângelo Paes Leme vai interpretar Terá, o pai de Abraão. O pastor de ovelhas, com tino para os negócios, será um dos guerreiros a defender a cidade de Ur. Essas invasões eram como uma guerra, né? Eram muito cruéis, assim, né? Com risco de perder vida, eram combates, né? Corpo a corpo. Nesse caso, ele vai ter que mostrar toda a sua artimanha, de enfrentar essa invasão. O público vai se sentir dentro de um filme de época. Gênesis conta com 66 cenários e 100 ambientes diferentes. Cada cenário tem cores características para representar as fases da novela. Nesse aqui, por exemplo, o azul e o dourado representam o Palácio de Ur. A equipe de cenografia trabalha para que o público não tenha dúvidas quando a novela passar para a próxima fase. Na outra fase, a gente usa outras cores mais quentes, para você novamente ter uma ruptura de uma fase para outra. Aqui no Palácio de Ur, por exemplo, foram gravadas 400 cenas. O mesmo ambiente se transforma de harém à Sala dos Tronos. E as gravações nunca são interrompidas. Nós temos o salão
o salão grande e duas salas menores. Enquanto eu estou montando um cenário novo no salão grande, eu tenho duas salas menores onde a gravação nunca para. E aí, quando eu estiver fazendo a mutação nas salas menores, eu estou gravando no salão grande. Na ilha de edição, é feita a seleção final do que vai chegar na tela da TV. Cada imagem de Gênesis recebe um tratamento visual apurado. Marcelo Eduardo Silva é o colorista, um dos responsáveis por esse trabalho. No computador, ele tem até poder para transformar o dia em noite e faz a correção necessária para realçar as cenas. Aqui eu consigo separar só o verde do mato e a gente consegue trazer ele mais vivo. Eu consigo esverdear um pouco mais ele, ou esquentar se ele precisar, tiver um sol batendo, a gente transforma isso em um sol. E aqui, na verdade, o maior trabalho é a correção de cor, que a gente consegue trabalhar dia, consegue virar noite, a gente consegue separar todos os elementos de pele, de céu e consegue trabalhar para deixar o material cada vez mais bonito.